Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o ponto A desse lado. Sempre que eu não tenho resistor, o ponto é o mesmo, ó. O ponto é o mesmo. Atenção, daqui para cá, A. Daqui para cá, A. Não tem elemento, ó. É A. Daqui para cá, não tem elemento. A. Daqui para cá, não tem elemento. A. Bom, aqui para pular tem que trocar o ponto, daqui para pular tem que trocar o ponto também. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui é o B. Aqui é o B. Daqui para cá, não tem nada, é B também. Daqui para cá, não tem nada, aqui é B também. Daqui para cá, não tem nada, é B. Daqui para cá, não tem nada, é B. Então eu observo o seguinte, ó. R1 está ligado entre que pontos? R1 está ligado entre que pontos? Entre A e B. R2 está ligado entre que pontos? Entre A e B. R3 está ligado entre que pontos? A e B. Eu pergunto para vocês, R1, R2, R3, naquele meu desenho está ligado em paralelo, que estão ligados no mesmo ponto em paralelo. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas esse desenho é muito ordinário. É só fazer isso aqui, ó. Passar a limpo A e B. Passar a limpo. R1, vou redesenhar ele, está entre A e B. Desenho aqui, ó, R1. R2 está entre A e B. Desenho aqui, ó, R2. R2. R3 está entre A e B. Redesenho ele, entre A e B. R3. Esses três estão ligados de que maneira? Em paralelo. Esse desenho daqui de baixo é o mesmo daqui de cima, é o mesmo. Tá? Então se cuidem com o desenho. Tudo bem? Dois em paralelo. O resistor R1 e o resistor R2. Pessoal, o resistor R1 e o resistor R2. Pessoal, o que vai acontecer com o resistor R1 e o R2 aqui? Se eu tenho apenas dois, eu poderia falar 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas eu vou fazer um monte de cálculo. Então me facilita fazer o seguinte. Eu vou ter que apagar aquele esquema ali. Posso apagar ou não? Posso apagar esse aí? Não. Não? De cima? O de cima posso? Não? Vamos me anular. Aqui também eu vou fazer o equivalente, quando eu tenho apenas 2. Três minutinhos para copiar aquele desenho lá que eu quero aqui, paralelo. R1 e R2 em paralelo. Atenção, só 2. Em vez de aplicar esse trem aqui, fazer MMC e correr risco de errar algum sinal, eu faço o seguinte, eu só multiplico os dois. Só multiplico os dois. E divido por quê? Pela soma dos dois. Só multiplico os dois e divido pela soma dos dois. Como que é isso aqui na prática? Eu tenho lá um exemplo. Eu tenho um resistor. Eu tenho um resistor R1. Eu tenho um resistor R1 que vale 3 ohms. E um resistor R2 que vale 6 ohms. Eu quero saber o equivalente disso. É muito mais rápido. Olha aqui, ó, a maneira tradicional seria isso aqui, ó. Vou fazer aqui rapidinho, ó. 1 sobre R equivalente. Nem sei se dá tempo de fazer. Tá. 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Ó, 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Daí o cara faz a MMC de 6 e 3. Dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 1 dá 1. 1 sobre R equivalente. Chega a cansar aqui o braço, tanto cálculo. 1 sobre R equivalente é igual. 2 mais 1, 3 sobre 6. Multiplica isso em cruz. 6 vezes 1, 6. 3 vezes o R equivalente. O R equivalente vai ser igual a 6 dividido por 3.
é igual a 2 ohms. De repente alguém vai dizer assim, ah, mas daí é só decorar essa fórmula que eu resolvo todos. Posso fazer assim? Pode. Eu só estou dando uma opção a mais do cara simplesmente fazer isso aqui, ó, para achar o R equivalente. Ele percebeu que são 2. Ah, e se eu fizer isso para 3? Dá errado. Pessoal, isso é para 2. Se eu tiver 3, eu posso agrupar 2 a 2 e fazer de novo. Se eu tiver 4, agrupo 2 a 2, os outros 2 a 2 e faço 2 a 2 de novo. Só posso fazer de 2 em 2. Só multiplicar eles, vê se é difícil. 3 vezes 6. Em cima, embaixo soma. 3 mais 6. E eu tenho a resposta. 6 vezes 3, 18. 3 mais 6, 9. 18 por 9, 2 ohms. Que é a mesma resposta. Tá? Eu prefiro fazer daquele jeito. Agrupando de 2 em 2. Tá? Sempre vai ter 2 em 2 ali que vai facilitar o cálculo. Certo? E se são todos iguais? Eu vou pegar o valor de um deles, e dividir por n. Pessoal, o que seria o n? O número de iguais, o número de repetidos. 1, 2, 3, 4. Nesse exemplo são 4 repetidos. Então eu vou fazer aqui, ó, que n é o número de resistores iguais. Número de resistores iguais. Vamos pegar um exemplo aqui, como eu fiquei apertado ali no quadro, eu vou aproveitar aqui mesmo. Vamos colocar, cada um vale 20 ohm. 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm e 20 ohm. Eu quero saber o R equivalente. Se eu tivesse mais espaço, eu ia fazer isso para vocês. Ó. Mas vocês vão acreditar em mim. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. Cálculo desse tamanho. Ou simplesmente eu vou pegar 20, que é o resistor R, 20, todos são de 20, e vou dividir por quanto? Por 4 repetidos. Eu tenho 4 repetidos. Ó. 1, 2, 3, 4. Dividir por 4. 20 por 4 vai me dar 5 ohm. É o resistor equivalente direto. Já ouviram falar em curto-circuito? Sim? Se ouve falar muito em curto-circuito. Às vezes prende fogo num prédio, daí vem a perícia. Cara, olha, tudo queimado, não tem o que dizer, curto-circuito. Tá? Então, se dão risada, pode ter certeza. Nem sei, tem uma galeria aqui do lado, aqui, não foi aqui do lado. Não sei o que deu, mas se tivesse escutado, curto-circuito. Sempre é curto-circuito culpado. Pessoal, o que seria o curto-circuito? Atenção, que nem colégio de segundo grau. Vou ditar o conceito de curto-circuito. Mas primeiro presta atenção, depois vocês copiem se vocês acham que vale a pena. Curto-circuito é o circuito mais curto que pode existir. Esse é o conceito de curto-circuito. Pessoal, qual é o circuito mais curto que pode existir? Eu pegar um pedacinho de fio, vocês não façam isso em casa, está gravado, estou dizendo para não fazer em casa. Tá? Pega um pedacinho de fio em casa bem pequenininho, faz uma dobrinha assim, desencapa as pontas e põe na tomada. É o circuito mais curto que existe. Isso é chamado de curto-circuito. Pelo fato de ele ser um circuito mais curto possível, a resistência dele é praticamente quanto? Oferece resistência à passada da corrente? Não, a resistência é praticamente zero. Você conhece esse símbolo aqui, ó? Praticamente zero. Quase zero. Tá? Então, conhece ou não? Símbolo? Mais ou menos zero. Tá? Então, olha aqui, ó, presta atenção. O que acontece na prática? Esqueçam a teoria. O que acontece na prática quando eu pego um fiozinho, dobro e toco na tomada? Não dá choque. Não dá choque. Pode acontecer duas coisas na casa de vocês. Se o circuito estiver bem dimensionado, o cara que fez o projeto elétrico da casa de vocês, geralmente na maior parte das casas o tio, ou o pai, ou o primo, tá? Se ele botou o disjuntor certo para proteger aquele circuito, quando colocar o fiozinho na tomada, vai fazer aquilo, pá, desarma o disjuntor. Protegeu a fiação. Se o circuito não está bem dimensionado, vocês vão fechar o circuito com curto-circuito
e vai prender fogo na instalação elétrica.